no documento para 2015. Professor António Rendas, houve também uma referência, há também uma referência neste documento, um Estado melhor, é o nome do documento do Governo, apresentado pelo Vice-Primeiro-Ministro, onde há 3 páginas para o ensino superior. Constitui reforma prioritária, contudo. Está a meio do documento, mas a prioridade não está hierarquizada por números. Reforma prioritária do ensino superior e a inclusão de um ensino superior de ciclo curto, muito próximo da realidade de trabalho, é o que se lê aqui, com também uma interpelação à situação dos politécnicos. O que é que lhe parece? Bem, o ensino superior em Portugal está em reforma constante, senão não era fonte geradora de conhecimento. Nós temos um exercício sério e temos uma responsabilidade séria em relação ao país, que é de qualificar os nossos jovens e também atualizar, enfim, as pessoas que estão já no mercado do trabalho. Portanto, esses 2 pontos, do ponto de vista global, parecem-me interessantes, acho que terão que ser aprofundados, não são novidade. Já o Ministro Nuno Crato tinha falado de um ciclo curto, tinha também abordado a questão de uma reestruturação da rede a partir, como é lógico, dos politécnicos. Do ponto de vista das universidades, o nosso campeonato é esse, mas tem um outro muito importante, que é o país como um todo, o desenvolvimento da ciência, o conhecimento e a ligação com o mundo empresarial e a ligação com aquilo que é inovação no sentido de gerar conhecimento. Portanto, se me pergunta, eu estou a ouvir isto pela primeira vez, isso significa, eu diria, o resto do chão, nós estamos interessados no primeiro andar, no segundo andar, e se pudermos até ao cimo, não é? Portanto, há aqui um enquadramento que me parece que responde àquilo que é a crise, mas não nos passa para a fase seguinte, que é o futuro do país depois da crise, não é? Esta questão do ciclo curto e da indefinição que se mantém entre o que é politécnico, o que é que não é universidade e o que é a universidade, que é uma situação confusa que se tem vindo a declarar. Um ciclo curto numa universidade consagrada como a sua, por exemplo, não desvirtua a essência e a qualidade superior do ensino superior. Bem, mas então é importante clarificar que esse ciclo curto não se aplica às universidades. O que tem sido complicado em Portugal é que toda a gente quer fazer tudo. E neste momento o sistema, pelo menos do meu ponto de vista, está maduro para que um conjunto de universidades que tem créditos firmados no país e no estrangeiro, possa, com certeza, colaborar nessa fase de transformação, mas jogar outro tipo de dados. Esses dados, esse ciclo curto, que é muito importante, porque representa a empregabilidade de uma parte significativa dos nossos jovens e que precisam dessa qualificação, não precisam necessariamente embora Portugal não seja um país de doutores e de engenheiros, nós temos muitas carências em determinadas áreas de qualificação superior. Essa juventude que poderá não ter uma qualificação mais longa, precisa dessa qualificação e esses ciclos curtos podem responder a esse tipo de medidas. E respondem a outra coisa muito importante, que é a parte regional, ou seja, é a capacidade que o país tem de não estar todo no litoral, de se manter aberto ao desenvolvimento das regiões, e há dados também muito importantes entre as universidades e os politécnicos nessa matéria. Eu estou muito empenhado ao nível do Conselho de Reitores em dialogar com os meus colegas que estão nas universidades do interior e ajudar a esse processo, mas eu diria que são 2 níveis diferentes de análise do problema e ambos são fundamentais. Não é possível ter um edifício que não tenha teto e que não tenha telhado e que não tenha elevadores, mas é muito importante que haja fundações e que haja uma porta de entrada, e o que nós estamos a fazer aqui, que me parece muito importante, é criar uma segunda porta de entrada. A mim preocupa muito que haja uma única porta de entrada para a qualificação superior, que seja o Concurso Nacional de Acesso. Nós temos que ter capacidade de permitir que os nossos jovens possam ter um caminho que não seja tão formal. E isso é positivo, não é? Aqui fica a sua leitura. 40 anos da Universidade Nova. Fale-me da experiência da Nova, o que é que a Nova conseguiu, como é que a Nova se afirmou de um modo tão, no fim de contas, rápido, em 40 anos, ascender aos ratings internacionais do modo como ascendeu, é surpreendente, claro.
Eu tenho uma ligação muito interessante. Eu voltei para Portugal em 79. A Nova começou em 73. Aliás, nós vamos homenagear também o professor Veiga Simão, porque juntamente com a Nova e o Minho e Aveiro foram as 3 universidades que foram criadas naquela altura, enfim, pela estratégia do então ministro Veiga Simão. Mas o que aconteceu quando eu cheguei em 79 é muito curioso, porque encontrei uma instituição muito tolerante do ponto de vista até do perfil das pessoas. Nós tínhamos, por exemplo, antigos académicos que não tinham conseguido ensinar, porque foram proibidos de ensinar e que voltaram, por exemplo, para uma faculdade e que aí criaram uma enorme escola. Estou a mandar, por exemplo, de Vitorino Magalhães Godinho. Tínhamos, por outro lado, antigos ministros do governo de Salazar que, juntamente com outros, fundaram uma brilhante escola de economia. Estou-me a referir ao professor Pinto Barbosa. Portanto, era uma universidade muito tolerante, muito heterogénea, mas que teve sempre uma coesão muito importante, que foi a qualidade e o aspecto internacional. O facto de muita gente ter vindo de fora. Nós tivemos uma população de doutores muito jovem, que foi qualificada no estrangeiro, deu à Nova, desde o princípio, um perfil competitivo um bocadinho diferente daquilo que era o habitual em Portugal. E seguimos um caminho. Eu acho que neste momento estamos realmente bem, estamos competitivos, mas estamos sobretudo muito interessados em avançar para áreas que são muito importantes, como é o caso da internacionalização. Os indicadores que a Nova tem, quanto, por exemplo, algo que os jovens estão seguramente interessados nisto, a empregabilidade dos licenciados da Nova, é elevada. Nós fizemos... É acima das médias nacionais? É acima da média nacional, como aliás algumas universidades... 7 em 10, não é? 7 em 10 têm emprego. Nós temos um gabinete que se chama o BIP Nova, que tem seguido cortes de jovens graduados, licenciados, mestres e doutores. E é muito interessante ver a evolução no mercado do trabalho, porque, por exemplo, uma lição que, aliás, é muito importante, é que muitos dos jovens com o primeiro ciclo continuam a estudar. Portanto, têm um estatuto que é assim um limbo, não são desempregados, estão ligados a algumas áreas profissionais, mas fazem o segundo ciclo. Portanto, essa foi uma lição interessante. Os mestres e os doutores, do ponto de vista de empregabilidade, estão realmente bastante bem, uma percentagem muito significativa, mais de 80%. Está com emprego e com emprego estável. É muito curioso porque enquanto que os mestres têm uma ligação mais, diria, ao mercado privado, os doutores, embora uma percentagem razoável já esteja no privado, uma grande parte está no Estado. Essa é uma grande preocupação que nós temos. Nós precisamos ter os nossos doutores nas empresas, precisamos ter uma ligação maior ao mundo, digamos, ao mundo empresarial, e a percentagem de doutores que as nossas universidades têm dentro do sistema, comparativamente, por exemplo, com a Inglaterra ou com países norte-americanos, por exemplo, é nitidamente inferior. E há também uma crescente procura de alunos estrangeiros. Pois, é verdade. Essa é outra característica que não temos só nós, mas que a Nova tem de uma forma muito aberta, pronunciada. O caso, por exemplo, da Faculdade de Economia. E o que nós pretendemos neste momento é aumentar isso não só para o Brasil, que é uma área interessante, com algumas ligações, mas também para toda a América Latina, para a Europa, curiosamente, não tanto os Erasmus, nós aí estamos muito bem, somos campeões em termos de Erasmus a nível nacional. O que nós pretendemos é ter nos nossos primeiros ciclos, nas nossas licenciaturas, um número significativo de estudantes que sejam estudantes que fiquem durante 3 anos em Lisboa. A cidade de Lisboa é muito atrativa, nós temos, felizmente, polos em Lisboa, em Almada, em Oeiras, e queremos também ligar a formação desses estudantes a uma ligação à própria área metropolitana de Lisboa. A invenção na Nova, nos currícula da Nova, sempre foi uma marca desde o início. Eu recordo-me ter ouvido o professor Freitas do Amaral falar da introdução, por exemplo, de uma cadeira de cinema em Direito. O que era algo impensável em termos em moldes, agora em moldes clássicos, digamos assim. Continuam com essa busca de conhecimento realmente de uma forma lata? Bem, o contacto com os estudantes é uma prioridade na Nova. Eu hoje comecei às 8h30 da manhã com um grupo de 12 estudantes na minha escola médica, e nós fazemos ensino tutorial, que enfim tem um perfil que é já relativamente conhecido, mas a utilização, por exemplo, de simuladores, a ligação de estágios às empresas durante a formação, a ligação, por exemplo, da Faculdade de Direito a aspectos como o Tribunal Simulado, isso ainda se mantém na Escola de Direito, mantém-se na Faculdade de Economia, e também se mantém um outro aspecto que tem sido muito importante, que é a formação no estrangeiro, de média e curta duração,
na fase final dos cursos. Portanto, nesse aspecto, a inovação do ponto de vista educativo é importante. Também é muito importante a ligação à ciência, ou seja, a possibilidade que há de nós termos uma atividade ou de um corpo que é original, que se chama a Escola Doutoral. A Nova tem uma Escola Doutoral que tem um único objetivo, que é dar a um doutor, um futuro doutor da Nova, formação em áreas que não sejam especificamente dos seus conteúdos científicos. É por exemplo, juntar um físico com um biólogo, com um economista e durante um período que pode ser 2 dias, discutirem, por exemplo, como é que se comunica em ciência, discutirem, por exemplo, quais são os valores da ética relacionada com a profissão e tem a ver com um sonho que eu tenho e que é muito importante, é o que é o perfil de um doutor da Universidade Nova de Lisboa. Nós habitualmente associamos o doutor a uma pessoa que está fechada num espaço, que tem uma formação muito vertical, mas hoje um doutorado tem que ter uma formação horizontal. Porquê? Porque nós sabemos que o seu acesso ao mercado do trabalho não se faz só pelos seus conhecimentos específicos, faz também pela sua capacidade de adaptabilidade a esse mesmo mundo do trabalho. As 9 faculdades da Nova vão ser as mesmas daqui para a frente ou pensa racionalizar cursos? Eu penso que isso tem que ser estruturado em rede. Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Nós temos na Nova uma Faculdade de Medicina, temos o Instituto de Medicina Tropical e temos a Escola Nacional de Saúde Pública. E, por exemplo, temos 2 cursos de doutoramento em Saúde Pública. É evidente que daqui a um ano haverá só um curso de Saúde Pública na Universidade Nova de Lisboa. Essa racionalização tem que ser vista não tanto como... Essa duplicação aconteceu porquê? Aconteceu por razões históricas, porque a Nova, que começou com 5 grandes escolas, teve o privilégio de agregar instituições muito mais velhas do que a Nova. O Medicina Tropical tem mais de 100 anos, a escola veio do Ministério da Saúde. Portanto, havia uma tradição nessas escolas que tinha muito a ver com o saber executado, o saber profissional, e as pessoas quiseram, de uma certa forma, impor-se dentro dos seus saberes. O que hoje acontece, por exemplo, este projeto que eu falei da saúde pública, temos o privilégio de ter uma ligação com a Faculdade de Saúde do Porto, que tem uma escola de saúde pública de grande nível. Portanto, esta ligação em rede, muito mais do que propriamente diminuir potencialidades e perder identidades, permite muito melhor que a eficácia do sistema e a vivência dos próprios doutorandos nesse processo seja muito mais rica. Imagino um doutorado em saúde pública que não precisa de escolher entre fazer a sua formação adicional numa área tropical ou manter, por exemplo, a gestão hospitalar. Isso seria, e é muito importante que aconteça. E, portanto, esta diversidade da oferta formativa não se perde na identidade e ganha-se muito na capacidade da oferta curricular mais diferenciada. A Universidade de Lisboa foi buscar escala agregando-se a outras, agregando uma série de instituições de ensino superior. A Nova vai crescer como? A Nova vai crescer do ponto de vista da sua inserção nacional e internacional. Eu, por exemplo, que me candidatei há pouco tempo, tenho como um dos pilares da minha visão para o futuro a Nova como a Universidade da Área Metropolitana de Lisboa. Nós temos instituições em 3 municípios. Vamos, se a Escola de Economia passar para a zona de Cascais, ter em 4 municípios. Esta afirmação regional é muito importante. Hoje as grandes capitais europeias não se desdobra, alarga-se, não perde a sua coesão, mas tem uma área de influência muito maior. E depois a parte internacional, como é lógico, não é? Portanto, nós não queremos crescer em número, aliás, as grandes universidades competitivas norte-americanas, que nós conhecemos tão bem, dos rankings, muitas vezes não são grandes universidades. Johns Hopkins tem polos em Florença, Harvard, por exemplo, sim, Harvard, exatamente, campos que têm uma perspectiva completamente diferente. O que nós pretendemos é alargar a nossa esfera de influência através da qualidade daquilo que é a nossa oferta formativa e a nossa investigação científica. Nós temos cerca de 19 mil estudantes na totalidade, nos vários ciclos. Poderemos ter mais 1.000, 2.000, mas nunca queremos crescer. O nosso crescimento é muito mais um crescimento em qualidade do que em quantidade. Para a África? Para a África, para a América do Sul. Tem havido uma grande penetração também de outras... Não será competição sua, mas de outras universidades portuguesas também. Mas a competição é muito saudável. Isso, para a América do Sul, ganhámos agora um grande projeto da União Europeia de 4 milhões de euros que envolve não só o Brasil, mas vários países da América Latina, a Colômbia, a Argentina, o Paraguai. Tivemos lá representantes desses mesmos países com bolsas. Portanto, é um projeto que permite que haja bolsas de intercâmbio nos 2 sentidos. E na América Latina há mercados muito interessantes que
estão na expectativa de Portugal poder, na realidade, contribuir eficazmente à formação desses Temos mesmos aqui quadros? duas áreas mais. Uma, eu creio que já abordei consigo numa outra visita que fez o prazer de nos dar vindo aqui, que é, há universidades a mais em Portugal? Eu acho que há universidades... Aquela estatística dos 2 milhões de habitantes por... É verdade isso, mas eu acho que as universidades não podem a todas fazer tudo. Eu acho que dei mais ou menos essa resposta naquela altura. Sim. O que nós temos é que nos especializar e que nos diferenciar, sobretudo em termos do que é competição internacional. Quer dizer, temos de prestar um serviço público que é muito importante, de qualificação dos nossos jovens. Mas a nossa diferenciação e o nosso assumir do número mágico de 2 milhões tem muito a ver com aquilo que nós fazemos em termos do país e do estrangeiro. Portanto, para responder à sua pergunta, eu acho que não há universidades a mais. O que acho é que há universidades todas a fazerem coisas muito semelhantes umas das outras. E essa diferenciação é que vai verificar, no final desse processo, saber se nós vamos ser capazes ou não de conter esse número ou provavelmente que haja alguma articulação, por exemplo, entre universidades e politécnicos. Eu vejo mais o funcionamento em rede. Acho que é muito melhor que as instituições funcionem em rede. O número de doutoramentos, por exemplo, e de mestrados em associação vai ter que... Já aumentou nos últimos anos. A agência de acreditação, que tem tido aqui um papel muito importante, aumentou bastante o acompanhamento desses processos. Há mais doutoramentos em associação, há mais mestrados em associação, e não vejo que isso possa ser a questão de fundo, como eu costumo dizer, não é o tamanho, é aquilo que as pessoas fazem com a dimensão que têm. O outro elemento é a fragilidade da preparação a nível pré-universitário. Que isso já foi diagnosticado internacionalmente, já foi denunciado, inclusivamente em uma série de artigos. As nossas escolas não preparam suficientemente bem os seus alunos quando lhes chegam. Claro que tem alunos excepcionais, aqueles dos 19 e 20, que se matam para entrar na sua escola de medicina, mas há uma maioria que não consegue, de facto, atingir os níveis necessários para ter um rendimento aceitável a nível universitário. Esse é um problema que nós temos que interpelar, não é? Temos que interpelar, mas há já soluções interessantes nessa matéria. Por exemplo, o estimular o ensino do português, o estimular a matemática, quer dizer, há um conjunto de medidas em relação ao secundário que vão demorar algum tempo. Algumas delas já foram tomadas e vão ter repercussões ao nível do ensino superior. Mas há também, se me permite, eu aqui falo um pouco contra as universidades, há também o assumir de uma responsabilidade por parte dos professores universitários. Eu não deixo de ser professor universitário e sei muito bem que se os alunos forem estimulados e acompanhados, aquela percentagem que nos preocupa do insucesso escolar, é preocupante em grandes escolas, não pode ser simbólica da qualidade, o número de reprovações que os estudantes têm no ensino superior. E há algumas dessas situações, se forem acompanhadas, se forem devidamente vigiadas, são recuperáveis porque, vamos dizer uma coisa normal, os nossos estudantes são inteligentes, são pessoas motivadas, também depende muito da maneira como as instituições os acompanham. E a experiência que eu tenho na Nova é que, com certeza que eles são bons, não é só em medicina, em economia, eles entram com médias muito altas, os resultados este ano do acesso na Nova foram realmente muito bons, e o acompanhamento por parte dos professores é também muito importante, por isso é que nós temos que continuar a ter pessoas motivadas e qualificadas no ensino superior, porque não chega só a transmitir pessoas motivadas e qualificadas no ensino superior, porque não chega só a transmitir conteúdos. Também se transmitem valores, também se transmitem princípios, e isso é uma função do professor, qualquer que seja o ciclo em que ele esteja a formar os jovens. E aqui fica o aniversário é amanhã, não é? Da Fundação amanhã 31. Tínhamos muito gosto em tê-lo lá, mas é uma honra muito grande vir aqui sempre. Muito obrigado, fica bem obrigado. Assinalado com a sua presença aqui. Foi um prazer voltar a tê-lo aqui. O professor António Rendas, reitor da Universidade Nova, que amanhã completa as suas 4 décadas de existência entre nós. Curtíssimo intervalo. Antes do intervalo, aqui está uma notícia também da ordem do dia. Este é o Jornal das 9.